Senhor presidente, senhores vereadores e todos que nos acompanham aqui e pelas mídias, nosso boa tarde. Eu gostaria, presidente, de começar essa fala, em primeiro lugar, agradecendo as mensagens, as orações e as homenagens da semana passada pelo falecimento do meu pai, do Ranieri, no dia 20 agora do mês. Eu gostaria, inclusive, de dedicar essa fala a essa pessoa que se fez tão presente não só na minha vida, mas na vida dessa cidade. Claro que para mim é muito mais difícil, porque ele era presente a vida toda. Ele foi o diretor do colégio que eu estudei até o ensino médio, né? Então, por vezes, ele passava pela porta da sala para me entregar uma balinha. Então, era presente fisicamente o tempo todo. E assim que eu me formei em análise de sistemas, que acho que nem era o curso que ele imaginava que eu fosse fazer, porque, vindo de uma família de tradição na educação, obviamente, ele esperava que eu fosse fazer algum curso de licenciatura ou de pedagogia. E, para surpresa, né, também nunca influenciou nas minhas decisões. A única ressalva que fez é que o curso que eu escolhesse fazer deveria ser feito em Bauru, né? Então, fiz análise de sistemas. Eu tenho sempre um propósito de Deus na vida da gente, porque foi onde eu conheci o meu marido, onde comecei a namorar, porque era meu colega de turma. E, assim que terminei a faculdade, fui chamada por ele, durante um banho, para que estivesse no liceu em meia hora que eu entraria em sala de aula, né? E ali eu comecei a minha carreira acadêmica. Fui professora de informática em cursos técnicos profissionalizantes, tendo ele como diretor da escola, como o meu primeiro patrão, foi quem assinou o meu primeiro registro na carteira de trabalho. E foi com ele que nós iniciamos todo o projeto da FIB, que hoje tem aí, neste ano de 2018, a comemoração dos seus 20 anos de atividades, né? Então, além dessa vida na educação, de ter formado muita gente na cidade de Bauru, pessoas que viviam aqui, que moravam aqui, que viviam na região. Ele teve um serviço prestado também à cidade em muitas outras áreas, né? Foi presidente da Ípica por 10 anos, em sucessivos mandatos, né? A gente dizia que a Ípica era perto de casa e era realmente uma extensão do quintal da nossa casa. Nós dividíamos muito a presença dele com as atividades da Ípica, onde nós também participávamos muito, mas na política eu acho que foi realmente onde houve assim uma grande contribuição para a cidade, e é onde acho que a maioria das pessoas se lembram dele. E nessa trajetória toda, sempre presidindo partidos políticos, né, o PTB, o PSC, o PFL, né, depois transformado em DEM. Ele foi, durante toda a sua trajetória de vida pública, secretário de Educação no governo do prefeito Oswaldo Sbeggen. Ele foi secretário de Esportes, Lazer e Turismo no governo do Tideide Lima. Foi vice-prefeito do Nilson Costa e assumiu durante 23 dias como prefeito da cidade, na época, pela cassação do então prefeito, do Nilson, né? E, nesse mesmo período, nos primeiros 6 meses do mandato do prefeito Nilson Costa, presidiu o Departamento de Água e Esgoto, né? Sempre muito atuante, muito transparente, sempre muito correto, fez com que, por onde passou, em todos os cargos que ocupou politicamente, tivesse, sim, um traço da sua personalidade que
marcou toda a sua trajetória, no sentido de ser autêntico, de ser realmente uma pessoa que trabalhava com muito amor, com muita dedicação, que era exigente, porque exigia das pessoas que estavam com ele a mesma dedicação que ele se dispunha. E, durante toda essa trajetória, eu acredito que, de tudo, o que ele realmente se orgulha é dos amigos que fez na política, né? Os inúmeros amigos que fez na política, muitos que já se foram, inclusive, e nesses dias de homenagens e de velório e de missa de sétimo dia, como nós sentimos que muitos amigos já tinham ido, né? Então, eu acho que a nossa família só pode agradecer por tudo aquilo que nós pudemos compartilhar da vida dessa pessoa, que para nós era um querido, um íntimo, mas que para todos era um homem admirável e que, com certeza, deixou grandes exemplos por onde passou, por todos os lugares que passou. Então, eu gostaria, assim, de dizer que ele sempre falava dos 23 dias que ficou na prefeitura, né? E o porquê que ficou 23 dias, porque assumiu os 23 dias, e de rompimentos e de traições, coisas que sempre são colocadas quando há um mandato de executivo, né? Onde há um rompimento, onde há uma cassação e um vice assume o lugar de um prefeito, né? E eu encontrei uma entrevista que foi concedida ao jornalista Zarcilo Barbosa, onde ele conta essa fase e o que realmente aconteceu, né? E ele disse assim: realmente trabalhei de corpo e alma na eleição de Nilson Costa e, por força da composição política, assumi a presidência do Departamento de Água e Esgoto. Fiz o possível para melhorar as condições operacionais da autarquia, mas, infelizmente, toda vez que se toma medidas administrativas saneadoras, acaba desgostando alguém ou mexendo em privilégios. Ele dizia que não poderia se omitir diante de denúncias sobre evasão de receitas que teriam ocorrido na gestão anterior do mesmo prefeito. E que, além de deixar de cobrar tarifas de água, davam débitos por quitados. Dizia que o prefeito anterior tentou firmar contratos sem licitação para fornecimento de marmitex aos funcionários, à razão de R$ 3,60 por unidade, enquanto o DAI, com a cozinha própria, tinha um custo de R$ 1,90. Que os resultados dessa apropriação de custos vazaram à imprensa, o que ele não foi a fonte. E que isso tinha provocado ciumeiras e quebra de confiança em relação ao prefeito, que culminou com a sua exoneração. Então, esse foi o rompimento à época, né? Dizia ainda que, na época, o PFL, então, né, seu partido, continuou a fazer as denúncias das mazelas que aconteciam, como o caso do feijão, da merenda escolar, o fornecimento de carne pago com 2 anos de antecedência a uma empresa falida, e que concessionários de serviços municipais foram instados a pagar nova compra para aliviar a situação do prefeito. Um momento muito difícil naquela época, né? Mas que, com sabedoria e com muito discernimento, assumiu a prefeitura e fez pela cidade algumas obras importantes. Tomou algumas atitudes que até hoje são lembradas, né? Embora tivesse assumido uma prefeitura caótica, sem dinheiro para pagar funcionários, né? Ele conseguiu ajustar, fazer o pagamento dos funcionários, né? Exonerou
ocupantes de mais de 120 cargos comissionados, retomou obras paralisadas, como no Parque Jaraguá, a da Avenida Getúlio Vargas, a duplicação da Avenida Edmundo Coube, né, sob risco de perder, inclusive, verba do Estado no valor de 750 mil. Posso concluir, presidente? Deu andamento ao projeto Buraco Zero, aumento de verba para as entidades assistenciais que, à época, sofriam como sofrem hoje, e nos 23 dias, uma das primeiras medidas que tomou foi destinar 2% do orçamento às entidades assistenciais, o que todas elas se lembram até hoje, né? Um prefeito que vinculou um orçamento significativo, à época, para as entidades que fazem um serviço relevante ao município de Bauru. Dentre tantas outras obras, nos 23 dias, ele fez a doação diária para o policiamento aéreo da polícia e retomou obras do pronto-socorro infantil. Essas são algumas das poucas obras que foram feitas durante os 23 dias de um governo que não teve continuidade, presidente, mas que deixou a sua marca e que para todos nós, não só para mim como filha, não só para os militantes do nosso partido, mas para a nossa cidade toda, são obras de bastante orgulho. Obrigada, presidente.